Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje falaremos falando sobre ditadura, mas falaremos sobre como é que os povos indígenas eles permaneceram, como é que eles viveram durante esse período de ditadura, ou seja, como a ditadura lida com a questão indígena, né? Como é que lida com as questões dos direitos dos indígenas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema pouco estudado, mas muito importante para a gente conhecer, ok? Então vamos lá. Só para a gente então entender esse período da ditadura militar, desde o golpe de 64, né? Esse também um novo período econômico, uma tentativa de progresso, de expansão, de ampliação do Brasil, desenvolvimento do Brasil. Esse desenvolvimentismo ele trouxe também a ideia de construir estradas, hidrelétricas, de construir muita coisa, principalmente na região norte do país. Só que na região norte do país, Amazônia, Amapá, Acre e tal, eram regiões extremamente povoadas por povos nativos que tinham as suas reservas, que tinham a sua terra ali. Então, quer dizer, levar esse desenvolvimento lá implicava necessariamente em lidar com a questão indígena. Mas como é que a ditadura militar, então, como é que os militares vão lidar com essa questão indígena? Só para você ter ideia, então, várias rodovias vão ser abertas, além de hidrelétricas. Abertura da rodovia transamazônica BR-230, planejada para cortar o Brasil de maneira transversal da fronteira do Peru até João Pessoa, na Paraíba, afetou de maneira trágica 29 grupos de indígenas, dentre eles 11 etnias que viviam completamente isolados. Quer dizer, povos que viviam isolados, não tinham contato com o mundo branco, né, vamos considerar assim, e aí essa abertura de estradas trouxe esse contato, que aí vem doenças, vem violência, vem um monte de coisa, né? Porque você precisa daquela terra para fazer estrada, você precisa daquela terra para fazer um monte de coisa. O que você faz com as pessoas que estão ali? Você expulsa. Se eles não querem sair, já imaginam o que aconteceu. Então, a realização das obras resolveria a questão indígena, integrando os povos à sociedade nacional. Quer dizer, o que eles pensavam? Bom, a gente precisa de alguma forma integrar esses nativos. Então a gente constrói a estrada, eles vão ter esse contato e já vão ser incluídos, vão ser aí integrados à sociedade civilizada, né? Então essa política indigenista, ela integracionista, que era de integrar o índio, de trazer o índio para a vida, vamos pensar, civilizada, vida comum, como pensavam aqueles que eram os integracionistas, como se a nossa vida fosse mais civilizada do que a vida dos nativos, ok? Então ele via isso uma conversão do índio, né, em trabalhador, né? Transformar esse índio num trabalhador era de alguma forma um processo civilizatório, segundo se pensava naquele momento. Então muitas foram as questões levantadas, inclusive por órgãos internacionais. E aí, em 67, a pedido do general Albuquerque Lima, então ministro do interior, foi instaurada uma comissão de inquérito dedicada a apurar irregularidades na atuação dos funcionários do Serviço de Proteção aos Índios. Muitas denúncias de violência contra índio. Aí disseram, peraí, vamos lá, tem que a opinião pública também, né? Tem o pessoal de outros países. Não que eles estivessem preocupados com o problema aqui dentro só, mas com o que os outros países estavam dizendo também. E aí, muitas violências foram detectadas: cárcere privado, tortura, abuso sexual, escravidão, assassinato, entre outras coisas. Então, de certa forma, essa investigação significava o reconhecimento do Estado brasileiro sobre a falência de sua própria política indigenista, que era uma política equivocada, né, de não respeitar a cultura. Então, aqueles funcionários responsáveis por zelar pelos direitos indígenas aliavam-se a lideranças locais, os grandes proprietários de terra, e aí expulsaram os índios, matavam os índios, até escravizavam os índios como mão de obra. Isso fez o procurador Jader de Figueiredo, ele escreveu um texto, e nesse texto ele diz o seguinte sobre essa constatação de violência contra os indígenas.
Isso porque, de maneira geral, não se respeitava o indígena como pessoa humana, servindo homens e mulheres como animais de carga, cujo trabalho deve reverter ao funcionário. No caso da mulher, torna-se mais revoltante porque as condições eram mais desumanas. Tudo repetimos sempre, como se o índio fosse um irracional, classificado muito abaixo dos animais de trabalho, aos quais se presta, no interesse da produção, certa assistência e farta alimentação. O que ele está dizendo é que até os cavalos viviam melhor que aqueles índios. Até o gado era tratado com maior dignidade, inclusive com melhor alimentação do que aqueles indígenas. Esse é um documento daquele período, uma constatação. Isso levou órgãos internacionais a exigirem aí do Brasil uma melhor explicação da coisa. E aí, entre 70 e 74, se buscou então entender um pouco melhor e trazer um pouco de mais luz sobre isso. O principal trabalho da ditadura no campo indigenista, pelo menos no período entre 70 e 74, era buscar o contato e a consequente integração de diversas etnias ao corpo nacional. Então, mas o erro continua. Ao invés de tentar deixar esses indígenas lá, eles tentam essa integração. E ao mesmo tempo em que era exaltado pela sua contribuição para a formação sociocultural brasileira, era alvo de projeto integracionista para que fosse definitivamente assimilado à sociedade civilizada. Então, a gente vai fazer esse processo civilizatório, mas vamos tentar ser mais humano, o que na verdade é difícil equacionar tudo isso. Diante dos casos em que esse processo se mostrou impossível ou demandou grandes esforços, medidas que incidiam sobre graves violações de seus direitos básicos foram tomadas. Aí foi criado então o Reformatório Indígena, que funcionou entre 69 e 72, e a Guarda Rural Indígena, que em 70, como medida em que o regime lançou mão da militarização e da repressão física contra indígenas considerados ameaças à ordem. Então, havia uma tentativa de controle social, de integração, mas mesmo diante de críticas, continuava sendo integracionista e muitas vezes violenta. Muitas vezes violenta. Ok? É isso aí, então. Muito triste isso, esse capítulo, né, da nossa história, onde a gente vai sempre tentar resolver as coisas da forma errada. A questão indígena ainda sofre problemas até hoje, algumas coisas, claro, que melhoraram bastante, mas ainda sofrem muitos problemas. Os indígenas têm muita dificuldade em ter a sua terra e os seus direitos garantidos. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula, então.